da nossa presidente da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, deputada Leandre, de uma caminhada histórica que nós temos aqui na casa, na luta e na defesa das políticas públicas da primeira infância. E para a gente combater a pobreza, a gente precisa combater as causas. E quando a gente quer mudar a história, a gente só consegue mudar se a gente mudar o começo da história. Por isso a nossa luta pela primeira infância, porque nós sabemos que muito dessa pobreza vem de um ciclo que a gente não consegue romper. Filhos da pobreza que se tornam netos da pobreza, que se tornam bisnetos da pobreza. Então, o marco legal da primeira infância, ele foi uma grande conquista para o nosso país. Deixar clara a prioridade absoluta e a importância que tem assim, esse período dos primeiros 6 anos de vida na formação do cidadão. Porque uma pessoa que não tem oportunidade na sua primeira infância, dificilmente a gente consegue mudar essa desigualdade ao longo da vida. Talvez essa desigualdade social ela só aumenta. Então, o Marco Legal foi uma lei maravilhosa que a gente pôde aprovar aqui na Câmara. Ela hoje é uma referência internacional para onde a gente vai representar o Brasil. A gente percebe que nós estamos muito avançados na questão da legislação. O Marco Legal ele não pode estabelecer um limite ou um mínimo para que a gente investisse na primeira infância. Mas ele trouxe no artigo 11, parágrafo 2º, a divulgação desses valores. Porém, nós temos muita dificuldade de poder divulgar os valores, porque não existe marcação. Então, o Tribunal de Contas da União já é um parceiro nosso, os tribunais estaduais de contas também são parceiros nossos, mas eles precisam que se estabeleça critérios dentro da elaboração dos orçamentos, com marcadores, para que ele possa fazer cumprir a lei, para dizer, está em conformidade ou não está em conformidade. Então, só dizer que tem que divulgar é muito pouco ainda. Então, nós conseguimos lá em 2019, através de uma indicação da Frente Parlamentar da Primeira Infância, que Vossa Excelência assinou junto com mais de 250 parlamentares de todas as cores partidárias, que o governo colocasse a primeira infância como prioridade absoluta. Nós, no Plano Plurianual 2020-2023, nós tivemos essa resposta do governo de forma positiva, porém, muito bem fez a deputada Paula Belmonte em trazer a obrigatoriedade de colocar isso não só no governo federal, mas no governo dos estados e dos municípios, que é onde nossas crianças vivem. Porque a luta pelas crianças, ela precisa começar por quem governa a cidade. Quem tem condição de fazer política de base. Aí, o que lá na ponta os municípios mais têm de preocupação? A lei da responsabilidade fiscal. Por isso que nós colocamos, então, esse projeto de lei complementar justamente prevendo que no plano de metas, no quadro de metas, conste programas para a primeira infância, porque também vai ser uma das ferramentas que o Tribunal de Contas vai poder avaliar a prestação de contas no que diz respeito ao atendimento das crianças e adolescentes das cidades. E não bastasse só isso, né, presidente? A gente sabe que mesmo com o compromisso do governo federal, para o senhor ver por que a gente precisa assegurar em lei, o compromisso do governo federal com prioridade da primeira infância, no plano plurianual, a LDO desse ano veio sem nada. Tivemos que lutar na Comissão Mista do Orçamento para que não fossem contingenciados recursos voltados à agenda da primeira infância. Graças a Deus, o relator e o conjunto de parlamentares da CMO entenderam e acataram uma sugestão que nós fizemos na LDO. E também, no final das contas, a gente fala para a sociedade, ajudem, façam doações para o fundo da criança e do adolescente, porque nós vamos poder fazer políticas públicas. E o que a gente percebe? Que se usa esse dinheiro como superávit primário. Se contingencia os fundos para fazer superávit primário. E eu pediria mais, viu, deputada Carmen Zanotto, eu pediria mais do que aprovação aqui nessa comissão. Eu pediria como uma prioridade de plenário isso, porque se nós queremos reconstruir um país pós-pandemia, nós precisamos ter regras claras, que a primeira infância é o melhor ambiente para você iniciar o combate à pobreza, a redução das desigualdades sociais e, principalmente, mudar histórias de vida. Então, a gente sabe que muito já se avançou aqui no nosso país, no sentido de dar visibilidade para a primeira infância e conquistas importantes. O nosso parlamento conseguiu fazer quando colocou no Fundeb a educação infantil de 0 a 4 anos como prioridade do Fundeb, que vai começar a vigorar com recursos para os municípios. O Auxílio Brasil também traz a primeira infância como uma prioridade dentro dos pilares do Auxílio Brasil, mais ainda o Auxílio Criança Cidadã. Então, a gente percebe que está havendo visibilidade, mas nós queremos transformar isso numa política de Estado,
Não numa política de governo que toda hora você tem que estar lá ensinando o padre a rezar a missa, mais ou menos assim. Porque esse tipo de debate que a gente está fazendo aqui, a gente cansa. Porque muitas vezes a gente se sente falando para as paredes. Então, eu acho assim que quem quiser falar em combate à pobreza, necessariamente precisa falar em igualdade na primeira infância, em investimento na primeira infância. Independente de quão rico ou pobre seja seu pai, nós não podemos mais aceitar que de cada 10 crianças, eu acho que pelo menos de 5 a 6 já estão na extrema pobreza, porque em 2019 era 4 de certeza. E com tudo o que aconteceu hoje, eu acho que mais de 50% das crianças brasileiras vivem em extrema pobreza. Então, é por aí que a gente tem que começar a mudança. Por essa luta, a deputada Leandre, a Frente Parlamentar de Primeira Infância, ela dá aula de como conduzir uma frente parlamentar. Quero te parabenizar aqui pessoalmente